Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre as grandes navegações portuguesas, também conhecido como o processo de expansão marítima de Portugal. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vini, sou teu professor de História e aqui a intenção é ser o mais objetivo possível para te entender este conteúdo, que é um conteúdo que tu já vem vindo, né, aprendendo ele desde a quinta, na sexta, na sétima, no primeiro, no segundo ano do ensino médio, no terceirão, e muitos de vocês ainda costumam fazer erros e não entender o processo todo, né? Ah, professor, isso é aquele negócio das Índias, das especiarias, tá? Mas isso é pouco. Vamos aprofundar um pouco mais, vem comigo nessa aula. Olha só, primeira coisa que tu precisa saber é o que foi o Condado Portucalense. Condado Portucalense é o que a gente chamaria de Portugal. Aqui ó, no meu mapinha, tu já viu que eu desenhei, que eu não sou lá um grande desenhista, não sou um grande cartógrafo, mas tu precisa identificar aqui uma coisa importante nesse meu mapa. Portugal e a sua, depois nós vamos falar, a posição geográfica favorável. Mas Portugal está aqui no cantinho da Península Ibérica. E aí, vale tu lembrar que esse condado portucalense é o que vai dar origem ao que hoje nós chamamos de Portugal. Isto tem a ver com os borgonheses. Quem eram borgonheses? Quem eram esses borgonheses? Borgonha é uma região da França. Mas esses borgonheses, eles aqui têm uma função importante. Eles vêm para a Península Ibérica fundar Portugal. Isso é mais ou menos lá pelo século XI, século XII, no meio da Idade Média, né? Já na baixa Idade Média. E a principal característica deles aqui, que nos interessa, é que eles são cristãos. Por que, professor, que isso nos interessa? Os fundadores do chamado Condado Portucalense, que depois dá origem a Portugal, é que os borgonheses vão vir para a Península Ibérica com uma função. Qual é a função deles? Veja bem, combater, ou se tu preferir, expulsar, vamos anotar aqui, expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Veja bem, a presença aqui, vamos pintar de verdinho para te localizar. A presença dos muçulmanos, sobretudo de origem árabe nesta região, denota do século VII, século VIII. Nós estamos no XII. Então tu vai imaginar que já tem uns 300, 400 anos de presença desses muçulmanos na Península Ibérica. No caso da Espanha, eles são chamados de mouros. E os cristãos europeus, no caso aqui os borgonheses, vão ir para essa região com uma função: expulsar esses muçulmanos. A isso nós damos um nome de um conflito, de uma guerra. Veja bem, o nome disso a gente chama de Guerras de Reconquista. E veja que o nome faz referência a reconquistar esta região, porque ela já foi de domínio dos cristãos. Na Batalha de Poitiers, 732 depois de Cristo, os francos, que dão origem à França, eles conseguem impedir que esses árabes tomem a Europa, mas eles perdem esta região aqui justamente para esses muçulmanos. Então a função do Condado Portucalense, desses borgonheses, é fazer o quê? Reconquistar a região.
E eles conseguem, tá? Eles expulsam aqui de Portugal, ou do condado portucalense, esses árabes. Eles vão permanecer na Espanha, mas aqui em Portugal vai se conseguir criar uma região de domínio cristão. Muito bem. Isto vai permanecer assim com o domínio dos borgonheses, e aí tu pode anotar mais uma coisa. Os Borgonha são considerados a primeira dinastia portuguesa, dinastia dos Borgonha. Aí, meus queridos, nós chegamos a um ano que é o ano de 1383. Em 1383 estoura uma revolução em Portugal. Que revolução é essa, professor? É a revolução que coloca os Borgonha, a família real de Portugal, diante de um desafio. O desafio vem de uma outra família, que nós aqui vamos chamar de família Aves. O principal representante desta família Aves é João, o mestre de aves. João, o mestre de aves. João, o mestre de aves, é um filho bastardo do rei borgonhês que está governando Portugal. Mas ele então lidera uma oposição, uma rebelião, uma revolução para tentar derrubar o governo dos borgonheses. E ele consegue. Portanto, os borgonheses deixam de governar Portugal. E a dinastia de Aves passa a ser a segunda dinastia a governar Portugal. E é essa dinastia aqui, de Aves, que vence a Revolução, que dura 2 anos, de 1383 a 1385, e ela vence com a ajuda, com o auxílio de uma classe que cada vez se destacava mais na Europa e em Portugal, a classe dos comerciantes. Ou, se tu preferir, chamar eles de burguesia, você está certo. Vale lembrar que é nesse período da história, século XIV, que as primeiras grandes famílias burguesas começam a ter muito dinheiro e também almejar poder político. E é aí, meus queridos, que o jogo muda. Por quê? Porque esta burguesia aqui, que é dotada de dinheiro, ela quer mudar os rumos de Portugal. Ela quer que Portugal deixe de ser um país agrário, feudal, que volte a sua riqueza para a terra e para a produção de alimentos na terra, para ser uma nação comerciante. E esse comércio, no caso aqui de Portugal, é um comércio que vai usar o mar, que vai usar os mares, os oceanos, né? Lembrem-se que aqui no meu mapa, apesar de eu não ter colocado a água aqui, né? Os oceanos, o mar Mediterrâneo, né? Ele está presente, olha só, ele circula praticamente aqui, né? A nação portuguesa. Então, ele banha, né? Boa parte do território de Portugal. E aí, esta burguesia, esses comerciantes, agora com uma nova dinastia, vão querer explorar esses mares. Muito bem. Aí, nós chegamos a um ponto importante, que é tu entender, portanto, por que Portugal se tornou o pioneiro, o primeiro país a fazer a expansão marítima, ou as chamadas grandes navegações. O primeiro ponto, o ponto número 1, é a
posição geográfica. Posição geográfica. Perceba que realmente eles têm uma posição privilegiada para explorar o Oceano Atlântico, para fazer, a descoberta do continente africano, descobrir os caminhos e as riquezas da África e mesmo explorar a Ásia. Então a posição geográfica deles é o item 1. O segundo ponto que nós vamos anotar aqui é a chamada Escola de Sagres. Escola de Sagres, tá? A Escola de Sagres, ela é a escola de navegação portuguesa. Até hoje, há alguns historiadores que questionam a sua existência ou questionam se realmente ela tinha essa função. Mas a princípio, para efeito de uma explicação mais razoável, a escola de Sagres ela funcionou com o intuito de criar navios, que são as caravelas, aperfeiçoar instrumentos náuticos como a bússola, o quadrante, o astrolábio. A escola de Sagres também desenvolvia a arte da cartografia, da qual eu não aprendi, que é a de fazer mapas. Então, a escola de Sagres é um ponto fundamental aqui também para esse processo de expansão. Depois, ao item 3, unificação. O que é a unificação política e econômica de Portugal com um só interesse? É a chamada Revolução de Aves. Sem a Revolução de Aves, não teríamos esse processo de unificação com o interesse do comércio marítimo logo na sequência. Por fim, o pioneirismo português também se resume ao fato de não haverem problemas religiosos. Então, vou colocar aqui apenas cristianismo. E tu vai entender que isso significa que Portugal não tinha mais a presença dos árabes, dos muçulmanos, que é o que nós falamos nas guerras de reconquista. Agora, perceba uma coisa. Tudo isso levou Portugal a fazer as navegações, a fazer as viagens, a dizer vamos sair daqui e vamos explorar o oceano. Só que aí tu sabe que haviam ainda muitas barreiras do conhecimento desse oceano que impediam eles de fazer grandes viagens. Uma delas era a ideia de que a Terra era redonda, eles já imaginavam e já sabiam que a Terra era redonda, mas o problema era qual o tamanho desta Terra. E aí ficaria muito pouco provável, se ela fosse gigantesca, que fosse possível dar a volta ao mundo. Claro que haviam aqueles ainda que acreditavam que aqui havia um precipício e que, portanto, a Terra fosse plana e que depois, na queda do precipício, ia ter lá monstros, de várias cores, de vários formatos. Mas isso ainda era um pensamento da minoria. A maioria dos navegadores já imaginava a Terra redonda. Mas também havia o desafio de simplesmente conhecer o fim da África. E isso também era algo que suscitava a imaginação dos portugueses. Vale lembrar o seguinte: as grandes navegações portuguesas, elas não começaram lá pela conquista das Índias. Não, meus queridos, muito pelo contrário. As grandes navegações portuguesas, elas vão começar aqui, bem pertinho, com a conquista de Ceuta, tá? Em 1415. Esta é a data, inclusive, que muitos historiadores consideram
o marco inicial das navegações portuguesas. Conquista de Ceuta. Depois, olha só, os portugueses faziam uma navegação que a gente chama navegação de cabotagem. O que é isso? É não se distanciar muito da terra ao estar em alto mar e ir de porto em porto, fundando colônias, conhecendo o território, criando mapas sobre esse litoral. Essa era a ideia aqui, tá? Ir, então, de ponto em ponto. Só que isso era muito lento, era muito demorado, e o sonho português era simplesmente, olha só, fazer a volta aqui na África. Feito este que alterou o nome do ponto mais ao sul do continente africano. Os portugueses chamavam de o Cabo das Tormentas. Depois de Bartolomeu Dias, eles passam a chamar isso aqui de o Cabo da Boa Esperança. Porque aí eles já chegavam a sonhar com um possível periplo africano, contornar todo o continente africano. Mas aí, meus queridos, eu preciso que tu entenda uma outra parte importante. Que parte importante? É a parte que diz respeito às Índias, tá? O que havia no Oriente que interessava aos europeus. Aqui, meus queridos, no que a gente chama de Índias, seria um pedaço da atual Índia, mas uma parte também da China. Esta região aqui era uma região rica em objetos, coisas que não existiam na Europa. Eram, portanto, objetos exóticos, diferentes, temperos, sal, aromas como incenso, porcelana, vidro, tapetes, coisas que na Europa não existiam. Então, era muito comum que se estabelecessem caminhos pelo mar Mediterrâneo e depois por terra até as Índias. Quem fazia esse comércio aqui terrestre para ir buscar as chamadas especiarias eram os árabes. Os navegantes europeus, a maior parte deles italianos, faziam esse caminho pelo Mediterrâneo e depois eles iam por terra até as Índias. Só que aí temos um acontecimento que muda tudo isso. Que acontecimento é esse? Vamos anotar aqui uma data, ó, 1453. O que aconteceu nesta data, ó? Em 1453, o sultão Maomé II conseguiu conquistar a cidade de Constantinopla. Portanto, a queda de Constantinopla. Maomé II é um turco otomano e ele coloca fim ao Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. E ao fazer isso, os nossos amigos turcos otomanos, eles criam, olha só, uma espécie de barreira aqui. Não é um muro, mas é a cobrança de impostos e impedem, dificultam, saqueiam os navios europeus que faziam essa rota mediterrânea com o objetivo de trazer riquezas do Oriente. E aí se torna inviável. Mas a Europa quer continuar comprando essas especiarias. E aí que entra Portugal. Por quê, meus queridos? Porque Portugal já está fazendo a costa africana. Já está fazendo essa navegação de cabotagem. E ela já está próxima deste Cabo da Boa Esperança.
Quando conquistam aquilo, quando conquistam Constantinopla, é que há uma aceleração nesta viagem que tinha por objetivo chegar às Índias. Os portugueses vão chegar nas Índias, sim, meus queridos. Em 1498, um navegador chamado Vasco da Gama vai aportar nestas terras que nós conhecíamos então como Índias. Só que aí tem um detalhe que muda toda essa perspectiva. Que detalhe é esse, meus queridos? Que detalhe é esse? Vamos apagar aqui para te entender bem o que vai acontecer, tá? Vamos apagar um pouco aqui do que eu escrevi para vocês, tá? Olha só, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a Espanha está aqui, que eu pintei de verdinho por causa da presença dos árabes, dos mouros, dos muçulmanos. Ela consegue expulsar também, através das guerras de reconquista, expulsar os mouros dali. E quando os espanhóis fazem esse processo de expulsão dos mouros dali, vamos anotar aqui só para te saber, a Espanha conquista a cidade de Granada, tá faltando um pedaço, Granada, em janeiro de 1492. Logo após conquistar Granada, a rainha Isabela de Aragão, ela resolve contratar um navegador genovês. Que navegador genovês é esse que ela contrata? Cristóvão Colombo. Qual é a promessa do Cristóvão Colombo? É que, veja bem, ele também chegaria às Índias, só que ele faria um caminho diferente. Diferente dos portugueses que foram contornando a África, Cristóvão Colombo navegaria na direção oeste. E ele convenceu a rainha de que a terra era redonda, que era possível fazer essa navegação, e ele saiu com 3 navios: Santa Maria, Pinta e Nina. E Cristóvão Colombo, ao fazer essa viagem, encontrou uma ilha que foi chamada de San Salvador e depois Ilha de Hispaniola. Esta ilha seria a República Dominicana e o Haiti nos dias atuais. O que Cristóvão Colombo encontrou? Novas terras. Colombo chamou essas terras de Índias. Ele tinha a certeza que tinha chegado aqui. Só que aí um outro navegador, não mais o Colombo, e sim Américo Vespúcio, provou que não era aqui as Índias, e sim que aqui nós tínhamos um território todo, um continente todo, que era a América e que não era as Índias. Veja, esse território aqui chamado Novo Mundo acabou recebendo o nome do Américo, né? Virou a América. Muito bem, mas isso aqui, meus queridos, seria mais para te entender e depois dá para aprofundar numa outra aula as navegações espanholas. Porque o que nos interessa mesmo é o Brasil. Afinal de contas, o objetivo é tu entender não a chegada na América, mas sim a chegada ao Brasil. Então vamos anotar aqui Portugal e Brasil. O que é que vai acontecer nesse momento aqui da história? Nesse momento da história, nós temos uma
questão que começou a intrigar Portugal. Logo após a viagem que o Colombo fez, o Colombo chegou na América no dia 12 de outubro de 1492, Dia das Crianças, aí aqui no Brasil. Dia da Padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida também. Mas isto intrigou os portugueses por quê? Porque logo depois da chegada, os espanhóis propuseram em 1493 um tratado que ficou conhecido como a Bula Intercoetera, pegando como referência o arquipélago de Cabo Verde. Eles traçaram a partir do arquipélago de Cabo Verde, a contar 100 léguas, uma linha imaginária e dividiram o mundo da parte oeste e a parte leste desta linha. Portugal ficaria com a leste e Portugal gostou. Por quê? Porque ficou com as posses da África. Mas a Espanha estaria dividindo um mar desconhecido. Tinha algo errado, porque tudo isso pertenceria para a Espanha. Então os portugueses, que eram hábeis navegadores, começaram a fazer viagens de exploração. E ainda nos restam essas evidências para comprovar isso, mas muitos relatavam, inclusive o Vasco da Gama, a existência de territórios mais no hemisfério sul, depois do arquipélago de Cabo Verde, dessa linha imaginária. Tanto que, em 1494, surgiu o Tratado de Tordesilhas, que já, veja bem, alterou a distância de 100 para 370 léguas. E desta forma, perceba aqui, esta parte acabou também pertencendo a Portugal. E aí é que nós chegamos finalmente ao dia de amanhã. Chegamos ao fatídico ano de 1500. Em 1500, Pedro Álvares Cabral fez uma viagem com destino às Índias, mas com escala aqui ao Brasil. A esquadra de Cabral fez este trajeto aqui, tá? Ela veio ao Brasil, mas ela continuou em direção às Índias. Qual era o objetivo da esquadra de Cabral, que tem também como personagem o Pero Vaz de Caminha? Ele é o famoso escrivão dessa expedição. Lembre-se que o Pero Vaz de Caminha escreve aquele texto, a Carta do Descobrimento, que aparece nas provas de literatura, no Enem, nos vestibulares. Mas essa expedição aqui, a do Pedro Álvares Cabral, a do Pero Vaz de Caminha, ela chegou ao Brasil, certo? Ela viu o Monte Pascal, ela aportou em Porto Seguro, lá se rezou a primeira missa, mas aqui o que mais se cobra sobre isso é a ideia do descobrimento. E a pergunta é a seguinte: é correto eu usar o termo descobrimento do Brasil? E a resposta é não. Não devemos usar o termo descobrimento, porque você só faz uma descoberta de algo que não existe. E tu lembra que aqui nesta região, que hoje é o território do Brasil, já viviam milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas eram os indígenas. Na América, tá? Eu estou usando o numeral milhões, calcula-se 8 milhões. Não se sabe exatamente ao certo aqui no Brasil, mas já viviam aqui aqueles que nós vamos chamar de indígenas. É uma referência ao nome que o Cabral deu imaginando
ter chegado às Índias. A maior parte dos indígenas que viviam, veja, no litoral aqui do Brasil, eram de origem tupi, mais conhecidos como tupinambás, aqueles que viviam e habitavam o litoral brasileiro. Os tupinambás, isso também cai nas nossas provas, eles tinham um hábito de praticar antropofagia, que é o hábito de comer carne humana. Veja, é aqui que entra uma outra parte das questões sobre esse processo de descobrimento. Por quê? Porque junto com os navegadores vieram também padres. E os padres consideravam esses indígenas como selvagens. E, portanto, eles deveriam ser cristianizados, depois a gente vai usar o termo catequizados, e aí eles deixariam de ser selvagens, certo? Então cuidado com isso na hora das questões lá sobre as grandes navegações portuguesas, que foi o tema dessa nossa aula de hoje. Espero ter ajudado, tá certo? Fui, um grande abraço, tchau!